paz do Senhor Jesus. Pastora Carla Menezes, nesta quinta-feira, com a nossa live de oração. Esses dias não tenho podido fazer a live, tenho deixado sempre uma mensagem por conta de trabalho, das atividades do dia a dia. Mas hoje, aproveitando aqui a hora do almoço, vamos fazer a nossa live aqui. E o Senhor me deu 2 Reis 13. Aleluia. Cíntia, Samuel, sejam bem-vindos em nome de Jesus. 2 Reis, todos que vão entrar, que vão assistir, sejam bem-vindos em nome de Jesus. O pessoal lá dos Estados Unidos que já está aí, Deus abençoe. Glória a Deus, Baruch Hashem, bendito é o Eterno. E vem dizendo aqui 13, no 14, Elias estava enfermo com a doença da qual eventualmente ele morreria. Eliseu, perdão. E o rei de Israel veio visitá-lo e lamentou sobre ele e disse: meu pai, as carruagens e os cavaleiros de Israel. Elias lhe disse, traga um arco e flechas. E ele trouxe para ele arco e flecha, que é o rei Joás. Ele disse ao rei de Israel: coloque sua mão sobre o arco. E ele colocou a mão sobre o arco. Então Eliseu deitou suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. Ele abriu. Eliseu disse: atire. E ele atirou. E ele disse: a flecha da vitória de Adonai, a flecha da vitória contra Arã, contra os filisteus, você derrotará completamente a fé. Que ele disse ainda: pegue as flechas. E ele as pegou. Ele disse ao rei de Israel, Joás: acerte o chão. Ele acertou 3 vezes e então parou. O homem de Deus ficou irado com ele. Ele disse: você deveria ter acertado 5 ou 6 vezes. Então teria derrotado completamente. Agora você derrotará apenas 3 vezes, Ô, minha filha, minha linda, mamãe ama, tá lá em Portugal, muita saudade, Deus abençoe. Então, o que o Senhor nos diz aqui? O que o Senhor me chamou a atenção aqui para nós nesse dia, gente? O que o Senhor chama a atenção? Porque quando Deus fala com a gente, nós temos que fazer o quê? Obedecer. E muitas vezes a gente começa a fazer algo que o Senhor está nos colocando em mente, que está colocando no nosso coração, mas aí começa a vir as adversidades, começa a vir as dificuldades, e a gente começa a quê? Esmurecer. Tá entendendo? A gente começa a esmurecer. Começa a vir os problemas, a gente começa a esmurecer. Aqui a palavra diz que Eliseu, ele estava enfermo com a doença da qual eventualmente ele morreria. Gente, quem era Eliseu? Eliseu era discípulo de Elias. Eliseu tinha tomado a capa de Elias. Elias tinha deixado a capa para ele. E ele tinha pedido a Elias, sabe o quê? Porção dobrada da unção que havia sobre Elias. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Elias não passou pela nossa morte natural que a gente passa. Olha que tremendo, gente. Tanto que quando Jesus subiu ao monte lá, que estava lá sofrendo lá suas dificuldades, lá falando com Deus para orar, apareceu quem? Elias, apareceu Moisés. Olha isso, que forte, né, gente? Meu Deus, e Pedro vendo aquilo: o Senhor quer que a gente faça aí uma comidinha, monte aí uma barraca? Como se eles precisassem disso, de tão atônico que ele ficou, né? Então você veja que coisa tremenda. E Eliseu tinha a porção dobrada de Elias. Toda a intimidade que Elias tinha com Deus, Eliseu pediu porção dobrada. Tanto que Elias falou para Eliseu: dura coisa pediste. Gente, fazer as coisas de Deus, ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, não é simples, não é fácil, nós sabemos disso. Estar na vontade de Deus, estar na direção e cumprindo o que Deus quer para a sua vida e para a vida das pessoas que te rodeiam, porque quando você entra no querer de Deus, no mover de Deus, Deus começa a usar a sua vida para auxiliar as outras pessoas que estão ao nosso redor. A unção, o que Deus nos dá não é só nosso. Tome conhecimento e entendimento disso. As bênçãos que Deus entrega nas tuas mãos não é só para você. Aquilo que Deus coloca na minha e na sua mão não é para morrer aqui. Aqui a palavra diz que Eliseu já estava enfermo da doença que provavelmente levaria à morte.
Ele estava enfermo. Mas ele deixou de fazer as coisas, de realizar a vontade de Deus, gente? Ele deixou de fazer a obra? Não. Então, as adversidades virão. E estava ali sobre Eliseu, que tinha a porção dobrada de Elias. Né? Estava doente. Estamos livres. É isso aí. Muitos estão negando pagar o preço, né? Pagar o preço é pagar o preço. Não é fácil, né, meu amor? É negar a gente, né? Nosso corpo que é uma coisa, nossa alma que é outra coisa, né? Mas nosso espírito que é outro. E o espírito vem de Deus. Então o espírito já está pronto. Agora e a alma, né? Então, gente, ele, meu Deus, estava ali, doente. Quer dizer, a gente não está livre das adversidades da vida. Isso aqui é uma passagem que me traz, assim, muita esperança, sabe? E me traz muito, assim, da nossa humanidade. Mostra muito a nossa humanidade. Nem os maiores profetas do Senhor ficaram livres das adversidades, né? Elias fez aquilo, acabou com aqueles 400 e poucos profetas de Baal, mais de 400 profetas, não foi? E o que aconteceu? Ele saiu dali, recebeu a ameaça de Jezabel, que ele no dia seguinte já estaria morto. E o que aconteceu com ele? Foi se colocar dentro de uma caverna pedindo a morte. Entrou em depressão, né? Tristeza, angústia. Depois de uma grande vitória, ele passou por isso. Então a gente não está livre das adversidades. Às vezes a pessoa acha que ser cristão, né, seguir a Jesus, seguir a Deus, é você estar livre de todo tipo de adversidade. É você ter aí um iate, ter um helicóptero, um jatinho, sei lá o quê, morar numa mansão de não sei quantos quartos. Você pode ter. Se for propósito de Deus, amém. Glória a Deus por isso. A riqueza, gente, não é pecado. Pecado é o que a gente faz com aquilo que Deus coloca na nossa mão. Quando a gente desvia a função daquilo que Deus coloca na nossa mão. E eu digo mais, o dinheiro é uma grande prova. Tu tá pensando que ter dinheiro é fácil? Não é não. Ter dinheiro é muito difícil. As pessoas se destroem por causa de dinheiro. As pessoas matam umas às outras por causa de dinheiro. As pessoas usam de falsidade por causa de dinheiro. Então o dinheiro é uma grande prova na vida de um ser humano. A fome é uma grande prova, mas o excesso também de dinheiro é uma grande prova. O que você vai fazer com aquilo que Deus colocou na tua mão? Com essa bênção? Porque ter dinheiro é uma bênção. Agora depende do que você vai fazer com ele, né? Ter saúde é uma bênção. Agora o que nós fazemos com a saúde? Vamos ficar bebendo, enchendo a cara, usando droga, acabando com a nossa saúde, fazendo mal ao próximo? Entendeu? Então, papai, nosso tesouro está onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. É verdade. Onde é que está o seu coração, né? Nosso coração tem que estar no Senhor. Nosso coração tem que estar em equilíbrio. Sabendo que tudo que está em nossas mãos é uma grande responsabilidade. A nossa família é a nossa responsabilidade. O nosso trabalho é a nossa responsabilidade. Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos relacionamentos, nossos amigos, a igreja, onde você estiver. É a nossa responsabilidade. Algo que está em nossas mãos, que Deus nos entregou. E aqui diz que Eliseu já estava doente da doença que provavelmente levaria à morte. Mas mesmo assim ele recebeu Joás, o rei de Israel, de Jerusalém, e foi profetizar, foi fazer a obra. Falou, abre a janela aí pro leste, pega essas flechas, pega esse arco, vai flechando, vai jogando essa flecha. E às vezes a gente fala as coisas para as pessoas, e as pessoas ficam, isso é maluquice, isso é doideira. Gente, isso é profecia, isso tem um nome, profecia. Isso é ato profético. Não é? Às vezes quando o profeta faz, pega aqui, abre a mão, fecha a mão, bota aqui a mão no seu coração, bota a mão na sua cabeça, na sua mente, né? Chega em casa, unge lá, bota na tua mão e fala assim, olha, quando você chegar, bota a mão na tua mão e fala, chega em casa, você chegar em casa, você vai botar a mão no travesseiro lá, do seu filho.
do seu cônjuge. Gente, profeta sabe o que fala, porque é o próprio Deus que está falando. E ali ele falando aqui, ó, ele vem narrando, ó. Ele disse ao rei de Israel: coloque sua mão sobre o arco. E ele colocou a mão sobre o arco. Então Eliseu deitou suas mãos sobre a mão do rei, ó, botou a mão dele sobre as mãos do rei. Isso é ato profético. A força, a unção dele, ele estava colocando sobre a mão do rei. Olha que coisa maravilhosa. E quantas vezes a gente faz um ato profético e as pessoas ficam olhando para o vento como se não estivesse acontecendo nada. As pessoas não têm noção do espiritual. As pessoas não dão a verdadeira importância para o espiritual. Não abre o olho, fica como os que dormem, fica dormindo, achando que aquilo não é nada e Deus está fazendo algo naquele momento, espiritualmente falando. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Fala, Senhor, me dá discernimento espiritual, Senhor. Aí vem dizendo aqui, ele disse ao rei, né? E botou as mãos sobre a mão do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. Ele abriu. Eliseu disse: atire. E ele atirou. Ele disse: a flecha da vitória de Adonai. Alô, Baruch Hashem. Adonai, o eterno, maravilhoso, nosso Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Tu és maravilhoso. É a vitória contra o rei dos inimigos. Você derrotará completamente a fé. Ele disse ainda: pegue as flechas. Ó, deu uma ordem, profetizando, dando uma ordem. Vai, realiza, faça esse movimento. Às vezes a gente começa a marchar, bater um pé no chão, a pessoa acha que a gente é doido, é maluco, tá palhaçada. Você tá pisando na cabeça da serpente, você tá destruindo algo, derrotando algo. Ê, papaizinho. E ele acertou 3 vezes e então parou. Aí sabe o que aconteceu? O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter acertado 5 ou 6 vezes. Então teria derrotado o rei do inimigo completamente. Agora você derrotará apenas 3 vezes. Você é aquilo que você acredita. Você faz e vai realizar aquilo que você acredita. Agora, se eu não creio, joga aí as flechas. Seu profeta ficou doido. Você não vai derrotar completamente porque você feriu apenas 3 vezes. É para ter ferido 5 a 6. Então, tudo que você fizer, que os profetas falaram para você, faça. E faça com excelência, faça bem, faça de coração. Aquilo que Deus está mandando você fazer, você faça. Não duvide, não fique achando que é coisa de maluquice. Se Deus colocou um louvor, tá lá chorando, tá orando, ore, chore. Se tá marchando, botando lá, pisando o pé, pisando na cabeça da serpente, pise que você tá pisando na cabeça da serpente. Você está derrotando o inimigo, você está destruindo algo que foi planejado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, onde for. Porque Deus sabe onde é, a gente não sabe. Às vezes Deus está querendo quebrar um arco, quebrar uma lança, queimar uns carros no fogo, pisar na cabeça da serpente, cortar o rabo do escorpião. Está querendo manietar o valente na tua vida. E tu tá aí de palhaçada, de bobeira. Então, amados, vamos nos levantar, porque a adversidade todos passam. Elias foi numa carruagem de fogo. Eliseu ficou, pediu unção dobrada, recebeu, mas ele ficou doente, da doença que provavelmente levaria à morte. Então, ninguém está livre, nós somos carne. Um dia todos nós partiremos. Mas enquanto a gente estiver por aqui, vamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, que ela é boa, agradável e perfeita. E fazendo a vontade de Deus, nós seremos mais do que vencedores. Porque o rei aqui, Joás, deixou de vencer seus inimigos completamente, derrotar completamente seus inimigos. Porque ele não fez aquilo que era necessário ser feito. Ferir a terra 5, 6 vezes com o arco com a flecha. Ele só fez 3. Entendeu? Não faz pela metade. Não faz pela metade. Faz inteiro. Corta da tua carne. Preciso cortar da minha carne? Corte. Mas dói. Dói mesmo. Dói. Dói.
Nós somos seres humanos, dói. A gente tem alma. Na alma reside as nossas emoções. Na alma tem a nossa fome, tem a nossa sede, tem a nossa tristeza, tem a nossa alegria, tem a nossa dor, tem a nossa mágoa. Tá tudo na alma, né? Os nossos desejos da carne estão todos na alma. Preciso de carinho, tô sozinho, quero um carinho, tá na alma. Mas eu tenho que sair por aí fazendo tudo que dá na cabeça porque eu tô com vontade disso, vontade daquilo? Não. Então faz a vontade de Deus, viu? Que é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos estar orando. Nós somos dependentes mesmo de Deus. Que Deus nos dê discernimento espiritual, porque a gente precisa. O que Deus quer que você faça? Quando você faz a vontade de Deus, você não perde nada, você só ganha. Tá achando que tu perde? Tá achando que tu perde? Ai, perdi. Tu não perdeu nada, tu ganhou. Ê, glória! Tu acha que perdeu? Não, você ganhou. Tá entendendo esse mistério? Ah, mas eu achei que era isso, era aquilo outro, né? Às vezes a gente acha que é isso, é aquilo outro, porque a nossa alma acha. A nossa alma quer. Não é verdade? É assim, gente. A nossa alma quer, o nosso eu quer, o nosso desejo do nosso corpo quer. Tô com fome, quero comer, tenho sede, quero beber. Preciso de um carinho, preciso de uma palavra, preciso... Né? A gente precisa. Mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, queridos? Então vamos colocar diante do Senhor. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças e louvores rendemos a Ti. Tu és tão bom, tão maravilhoso. Senhor, Tu nos deste uma palavra onde nos fala sobre a nossa humanidade, porque Teu filho, Teu servo, Teu profeta maravilhoso, Eliseu, ficou doente da doença que o levaria à morte. E o rei Joás de Israel foi lá visitar ele. Ficou triste, né? Porque ele estava já doente. E imagina quanto que ele não devia aconselhar esse rei, né? Nós precisamos de pessoas de Deus para nos aconselhar. Essas pessoas fazem falta na nossa vida. Busque sempre pessoas de Deus, que têm vida com Deus, para te aconselhar, profetas do Senhor, viu? Aleluia, pelos frutos conhecereis a árvore. Se essa pessoa dá bons frutos, tá? Se essa pessoa ali está com Deus, é uma pessoa boa para falar com você, quando a gente precisa de conselho. Mas lembre-se que você tem Deus, que Jesus morreu naquela cruz por você, que você tem Deus para te socorrer em todo o tempo, para falar contigo. É igual eu sentei aqui, eu falei, Senhor, dá-nos uma palavra para hoje. Eu abri aqui, no momento eu olhei, eu falei, bom, não tem aqui, não sei o que o Senhor quer falar. Quando eu bati o olho aqui, falando sobre Eliseu e Joás, rei Joás, que não atirou as flechas, o que era necessário para derrotar os seus inimigos. Então o Senhor está falando aqui ao meu coração. Eu sei que você é humano. Eu sei quem é você, meu filho, minha filha. Eu te conheço, eu te criei. O Senhor diz assim, eu conheço as tuas necessidades, eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço onde você também é forte, eu conheço onde você é fraco também. Aleluia. Mas em todo tempo o Senhor diz assim, eu estou aqui para você. Eu estou aqui para te acompanhar. Eu estou aqui para te socorrer. Eu estou aqui, diz o Senhor. Então fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus, porque Ele que te vê no secreto, está na palavra, Ele vai te recompensar. Então o Senhor sabe que está aqui dentro, no meu, no seu coração. E quando nós fazemos a vontade desse Deus maravilhoso, né, Paizinho? Que a gente venha fazer a sua vontade, não a nossa. Que a gente não venha sucumbir a nossa alma, as nossas emoções, o nosso eu, os nossos sentimentos, mas que nós venhamos, Senhor, a sucumbir todo o tempo a Ti, a Tua vontade. Que Teu Espírito, Senhor, esteja nos fortalecendo, que Teu Santo Espírito, Senhor, Teu Santo Espírito nos socorra, nos tome, Senhor, pela Tua mão direita, que é a Tua mão mais forte, a Tua destra santa, nos tome pela Tua destra, nos fortalece. Tira de nós, Senhor, aquilo que não é teu. Tira os sentimentos que não são teus. Tira a tristeza, tira a angústia, tira a ansiedade. Senhor, tira tudo que não é teu do nosso coração. Senhor, nos equilibra em Ti para fazermos a Sua boa, agradável e perfeita vontade em Cristo Jesus. Cristo já morreu, Senhor, por nós naquela cruz, nós sabemos. Damos graças por isso. Ele venceu, Senhor, Ele venceu. Ele disse que Ele venceu o mundo.
Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. E, Senhor, nos dá a vida em Ti, para que possamos entender a Tua vontade, Senhor, neste mundo. Senhor, que possamos ser úteis para o Teu reino, para a Tua obra neste mundo, em nome de Jesus, porque nós não viemos aqui à toa. Nós estamos aqui num propósito seu, Senhor. Nós sabemos que nós não viemos aqui para passear. Nós viemos aqui para ter aprendizado e fazer a tua vontade, fazer a tua obra nessa terra. Nos auxilia, abençoa, guarda a nossa família, dá-nos saúde e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia, resplandeça a sua santa face sobre cada um de nós. E toda a igreja que aguarda a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, viu? Amo vocês. Deus abençoe e guarde um dia de bênção. Que seja uma noite de paz, vocês possam dormir em paz e segurança. Já agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje, que Ele nos concedeu. E amanhã será mais um dia de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Ângela, meu amor, amo vocês, filhinha, Cíntia, todos que estão vendo, todos que vão ver. Deus abençoe abundantemente, viu? Deus abençoe.